Bom dia, pessoal. Ou boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir. Como é que vocês estão? Eu estou melhor do que mereço, como sempre. Eu estava pensando aqui hoje, queria compartilhar com vocês o seguinte. É incrível como todos nós participamos de alguma coisa, como todos nós recebemos alguma coisa, e que a gente faz com isso é indiscutível, que vai fazer toda a diferença. Eu queria pensar sobre isso, sobre o que você faz parte, de como que você tem agido diante daquilo que você é participante. Que tipo de atitude, de ação você é grato ou não é? Você tem um entendimento sobre isso ou não? Você tem pensado sobre o que você tem recebido? Porque muitas vezes a gente pode se colocar simplesmente numa situação, num momento pontual e achar que eu não tenho recebido nada, eu não tenho recebido aquilo que de repente mereço. Até faço uso dessa fala normalmente, eu estou melhor do que eu mereço. Poxa, como isso é verdade? Quando a gente começa a absorver as coisas que estão em nossa volta, as mínimas coisas, e que são elas, essas mínimas que muitas vezes são as essenciais para nossas vidas. A nossa gratidão se torna um fator tão natural, tão primordial para o nosso bem-estar. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso, fazendo aquele link que eu sempre faço, aquela junção que eu sempre faço, um pouquinho de ciência e um pouquinho de fé, um pouquinho de espiritualidade da teologia. E eu vou começar, obviamente, pela ciência, como eu sempre faço. Você sabia que quando você faz o bem, quando você se sente participante de algo, e eu digo não no sentido simplesmente de fazer de tudo para fazer parte de um grupo, que é o que acontece em grande parte das pessoas, inclusive jovens e adolescentes. Eles precisam fazer parte de algo e às vezes se submetem a muitas coisas, mas isso é um indicador de que realmente ainda não entendem sua identidade, ainda não entendem ah, quem são, a sua estrutura, mas isso acontece conosco também, os adultos. Às vezes a gente tenta se adequar a algo que nós nem somos, normalmente. A gente se adequa para poder fazer parte de algum grupo, mas a gente não reconhece sobre o que realmente somos participantes. De que eu estou falando? Fernando, de que você está falando? Eu estou de férias, eu não estou falando isso para ostentar ou para poder causar inveja, não. É porque hoje me trouxe, eu estou refletindo sobre isso, sobre o que eu tenho participado, sobre o que eu sou participante. Sou participante desse mundo, dessa natureza que vocês veem aqui atrás, do privilégio de poder me sentar, respirar, estar vivo, no coração batendo. Eu sou participante da graça de Deus, eu sou participante de amizades, eu participo de ciclo de pessoas que me querem bem, eu os amo. Eu faço parte de uma história, eu sou participante de uma história que eu tenho construído e de outras histórias a quais tem me permitido estar presente. E é tão maravilhoso quando eu consigo entender essa participação minha, da minha vida, na minha vida e através da minha vida. E quando eu começo a entender isso, eu consigo reproduzir algumas coisas com gratidão para o bem-estar de outras pessoas. E interessante que a ciência vai corroborar com isso. Você sabia que aquele hormônio, aquela substância que é ativada no seu cérebro chamada ocitocina, ela acontece quando você faz o bem para outra pessoa, quando você se sente participante, quando você se relaciona com alguém, quando você faz o bem para alguém. E detalhe, você faz o bem para alguém quando você entende que aquilo faz sentido para você. Então eu te convido a fazer isso, fazer esse teste, faça o bem para alguém. Mas não faça esperando receber nada em troca, faça o bem, porque isso é bom, porque isso faz bem para você e para as pessoas, sem esperar nada em troca, tapinha nas costas, não. Porque você pode até ser frustrado por isso, mas quando eu entendo que eu sou participante de algo maior do que eu, e detalhe, sempre vai ser maior do que você é um participante, mas não é sobre você, é simplesmente que o mundo gira, sobre como a vida é regida. Mas quando você faz esse bem, já foi feito testes científicos e o seu cérebro dispara ocitocina no seu corpo. E é interessante que quando você faz isso, você, como diz o Douglas Gonçalves em um dos vídeos dele, você é ocitocinado, a pessoa que recebe, a pessoa que vê,
todos nessa cadeia de participação recebem essa dose de ocitocina. E aí é interessante que o texto bíblico do autor aos Hebreus vai dizer que, chamando ali no capítulo 3, ele começa dizendo: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Para você que acredita, que crê, já recebe isso aí. Você é participante de uma vocação celestial. Não sou eu que te vocacionei, não é uma pessoa que te vocacionou, não é um diploma que te vocacionou, mas é uma vocação celestial. Isso mesmo. É esse tipo de vocação que eu entendo que eu tenho, é isso que me move, essa vocação que vem além de mim, além das minhas forças. E o que eu vou fazer com isso? O que eu tenho feito com isso? O que você tem feito com isso? Em qualquer vocação. Ainda mais se você sabe que ela é celestial. Você tem reproduzido isso para outras pessoas, você tem gerado essa ocitocina, você tem gerado esse valor sobre a vida de outras pessoas. Aí o autor Hebreus ele vai dizer o seguinte no versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Que casa? Esta casa somos nós. Olha só que interessante. Somos nós. Mas é interessante que o texto ele continua. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. De novo. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Um pequeno panorama. Pessoas foram tiradas do Egito. Estavam 400 anos presos ali em uma situação adversa. E foram tirados. Mas não souberam fazer uso. Não souberam fazer uso dessa participação, dessa vocação celestial. Não souberam usufruir daquilo que eles eram participantes. Deus os ouviu, mas por 40 anos eles caminharam no deserto, em rebelião, contra aquele que estava trazendo eles para serem participantes dessa vocação celestial. Informação a gente tem de monte, mas se eu não entender do que eu faço parte, o porquê que eu estou aqui, por que eu existo, para que eu vivo, sabe as perguntas de antigamente que as pessoas faziam? Muita gente se perguntava no passado, e a gente às vezes até brinca, né, com essas falas. Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? E etc, etc. Pode parecer bobagem, mas isso é interessante a gente começar a se perguntar, porque isso vai gerar um desejo de respostas. Você vai entender do que você é participante. E aí ele vai dizer isso. E ele vai continuar dizendo que essas pessoas, eles viram, no versículo 9, eles viram as minhas obras durante 40 anos. 40 anos. Mas não deram ouvidos, não usufruíram daquilo que eles eram participantes. Versículo 10 ele vai dizer: por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Estavam ali naquele caminho com Deus, mas não conheceram. Eu estou aqui na praia, Caraguatatuba, daqui a pouco eu vou sair para conhecer algumas praias por aqui. Mas se eu não me conectar com essas coisas, se eu não me conectar com as pessoas que eu estou aqui, minha família, meus amigos, isso vai passar. Se eu não entender do que eu estou participando, vai passar. E não vai fazer sentido. E a sua vida pode estar passando dessa forma e você não tem entendido o sentido dela, porque você não é participante daquilo que você deve ser participante. Você está lutando para ser inserido dentro de um sistema, dentro de um grupo, que muitas vezes não é o seu grupo. Não é ali que você deve estar participando. Entenda do que você realmente é participante. E ele vai dizer no versículo 12, quase no finalzinho ali do versículo, no versículo 13. No versículo 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem, olha só, uns aos outros, quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Você precisa entender hoje do que você é participante. Se você é participante de algo, se não é, tem uma vocação celeste te chamando.
Participe. Faça parte da vida de alguém. Gere valor sobre a vida de alguém. Gere ocitocina sobre sua vida e sobre a vida de outras pessoas. E o dia é hoje. Todos os dias, animem uns aos outros. Não é sobre você, é sobre nós. É sobre aquele que te vocacionou. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. De novo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como diz novamente, olha só, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. O que você vai fazer com esse vídeo? O que você vai fazer com isso que você está ouvindo? Isso aqui não é um apelo de marqueteiro. É um desejo que você possa distribuir esse conteúdo se for relevante para você. O que você vai fazer com aquilo que você tem ouvido? Transmita, transborde sobre a vida das pessoas, gere valor sobre a vida das pessoas, gere ocitocina, seja participante de algo que faz sentido de verdade, mas não só para você. Faça essa experiência que você vai ver o quão maravilhoso é. E o interessante é que no versículo 16 o autor vai dizer: e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Para aquelas pessoas que deveriam fazer parte, mas que não se sentiam participantes no fundo. Que eu e você sejamos participantes daquilo que temos a oportunidade de participar. Distribua esse conteúdo da melhor forma possível, comente, faça o que você achar que deve fazer, mas faça não porque eu estou pedindo, faça porque você é participante de algo que vai além simplesmente de você. Eu não posso ser egoísta nem você. Há muitas coisas envolvidas a quais você e eu devemos ser participantes. Espero que tenha sido acrescentador para a sua vida. Eu estou aqui, vou continuar minhas férias, participando a cada minuto intensamente daquilo que Deus está me proporcionando, gerando essa ocitocina na minha vida e através da minha vida sobre todos aqueles que eu puder. Que Deus abençoe e vamos que vamos. Como é que você está? Eu estou melhor do que mereço. Um abraço.